Muito bem, nós estamos com 11 horas e 36 minutos. Nós vamos voltar a falar de novo sobre a questão da reforma trabalhista. E eu vou conversar com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é especialista em Direito do Trabalho. Doutora Maria Lúcia, bom dia, prazer tê-la aqui de novo, hein? Bom dia, Paulo. Prazer também você me chamar de novo. Legal. Tem muita coisa para discutir, né? Temos muita coisa, mas vamos pegar pelos seguintes pontos. Vamos pegar o trabalho intermitente, que parece que mudou um pouquinho agora, né? Agora parece que passa a existir o trabalho intermitente, né? Na realidade, antes no CLT não existia essa modalidade de contratação, que é o trabalho por atividades intermitentes, em que o trabalhador ele não fica na empresa, não é contratado por um período fixo, por exemplo, o dia inteiro, ou toda manhã, ou toda tarde, ou algumas vezes por semana de maneira fixa, né, com aquilo já pré-estabelecido por um longo período. Na realidade, o intermitente ele começou a ser estabelecido agora na reforma, né, de uma maneira um pouco simples. Então, o que existe, inclusive, que está na imprensa, um texto da medida provisória, em que ele vai ser mais bem detalhado. Mas o que é o intermitente? É quando eu tenho uma atividade que eu não preciso daquele trabalhador o período todo, entendeu? Então, eu vou ficar com ele um período só por uma determinada atividade, por exemplo, uma festa, uma feira, né? Ele vai trabalhar um dia, vai trabalhar 2 dias, eu não sei quantas vezes ele vai trabalhar para mim. Então, eu vou chamando conforme eu preciso. Esse é o intermitente. Mas isso daí gera vínculo trabalhista ou ele seria terceirizado? Sim, não, ele vai ter um vínculo trabalhista, ele vai ter um registro em carteira, ele vai receber proporcional férias, 13º, vai ter fundo de garantia. Então, ele está, na realidade, a reforma está trazendo para essa modalidade de trabalho, que hoje existe, mas existe de uma maneira muito informal, né? Ele está trazendo para a legalidade. Então, ele está gerando direitos para essa população que hoje trabalha ou como terceirizado ou totalmente informal. Um outro tipo de trabalho também que não existe hoje legalmente, existe por baixo do tipo caixa 2 também, né? Mas que está regulamentado agora é o trabalho remoto, quer dizer, é o home office, né? A pessoa trabalhar em casa, né? Então, na realidade, o que acontece com o home office? A CLT, no artigo 6º, ela sempre previu o trabalho em domicílio. Só que o que ela dizia? Para o trabalho em domicílio, aplicam-se todas as regras da CLT. Então, a grande dificuldade era principalmente com questão de controle de jornada, né? Uma série de questões que você não conseguia regulamentar isso de uma maneira segura para a empresa e até mesmo para o empregado. Então, como é que eu sei se a pessoa está trabalhando ou não? Os sistemas de marcação de ponto que a lei permite, eu não posso ter uma marcação eletrônica que não seja aprovada pelo Ministério, então eu não posso fazer login logoff, mas também quem me garante que eu fiz um login e continuo trabalhando, enfim. Aí sempre existiu a necessidade dessa regulamentação, e aí essa regulamentação veio de uma maneira mais detalhada agora na reforma. Então, o que a reforma utilizou? A própria regulamentação de home office que os tribunais usam, porque os tribunais, o TST, o TJ em São Paulo, eles têm sistemas próprios de trabalho home office para os servidores. Então a reforma se baseou nesses regramentos. Então não se trabalha mais com base em jornada, mas com base, por exemplo, em produtividade, em atividades, né? Que fica uma coisa muito mais fácil de você gerenciar. Entendi. Como é que ficam agora as negociações salariais? Porque até hoje que nós temos uma negociação de sindicato patronal com sindicato de trabalhadores, esse dissídio, existe uma database por categoria, aí gera-se um dissídio coletivo e vale por um ano, etc, etc. Como é que funciona agora? Então, na realidade, isso não mudou. A negociação, tanto a negociação salarial como a negociação das cláusulas que a gente chama de cláusulas sociais, né, que são as outras cláusulas que não são financeiras, elas continuam normalmente. Isso não tem mudança nenhuma. O que alterou na parte sindical é a questão da contribuição, que ela é voluntária hoje. Então, tanto as empresas podem contribuir se quiserem com os sindicatos patronais, como os empregados podem contribuir se quiserem com os sindicatos profissionais.
O que vai acontecer? Que eu acredito, um fortalecimento do movimento sindical, porque apesar de parecer que não, né? Porque com a reforma muita coisa vai poder ser negociada. Para ser negociada eu preciso de um sindicato para negociar. O sindicato me representar, eu tenho que mantê-lo funcionando. Para eu mantê-lo funcionando, eu tenho que pagar uma contribuição para ele ficar funcionando. Enfim, mas em termos de negociação sindical, negociação de database, isso não mudou nada. Mas, de qualquer maneira, essa negociação salarial, que é a database, isso continua sendo feito por sindicato, não é individualizado. Eu não posso montar um grupo aqui na empresa e negociar com a minha empresa direto, né? Não, continua com o sindicato. Toda negociação sindical, qualquer negociação coletiva que for ser feita, a reforma mantém como prerrogativa única da entidade sindical, que é a entidade que tem a titularidade para isso, né? Titularidade jurídica. Por exemplo, a central sindical não tem. O sindicato tem, a federação tem, a confederação sindical tem, a central sindical não tem. Então, quem a lei diz que pode negociar, que tem essa capacidade de negociação sindical. Isso continua normal. Perfeito. Doutora Maria Lúcia Benhame, que é especialista em Direito do Trabalho, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rede Jovem Pan News. Um bom dia para a senhora. Obrigada, Paulo, pelo chamado. Um abraço.